Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o John Rosenstern, David Borg com o Dave Smith, e é um prazer e um privilégio poder estar com você para estudarmos o livro de Daniel, um dos maiores profetas que já viveu e que experimentou visitações do mundo espiritual do Senhor como poucos homens na história experimentaram, talvez como nenhum outro experimentou. E quero primeiramente ler o versículo 12 outra vez. Nós já lemos em outro programa, mas Dave, por favor, pode começar. E então me disse: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a te humilhar na presença do teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Agora, aprendemos aqui que Deus ouve nossas orações. Ele Certo. sabe o que dizemos. E, em segundo lugar, Daniel se preparou o máximo que podia, e só podemos nos preparar com limitações. E Daniel não sabia que o Senhor ia aparecer para ele, que Gabriel ia aparecer para ele. Quando isso começou, ele não sabia essa série específica de visões. Ele não sabia. Mas ele se preparou. E acho que às vezes é o que falta para nós. É o que falta hoje na igreja moderna. Nós não nos preparamos para aquilo que o Senhor quer fazer. E estamos no meio de um mundo cheio de atividades e por aí vai. E nós negligenciamos e não nos preparamos. Não é algo que fazemos. Mas eu acredito que essa preparação que Daniel começou, não querendo dizer que pode ser um mérito fazer algo para que o Senhor apareça para nós, mas pode ter tido uma influência na aparição do Senhor e do anjo para ele. Se ele não se importasse, tudo vai acontecer como deve, eu não sei se o Senhor teria aparecido para ele. A expectativa da nossa parte é importante para buscar o Senhor. E hoje na igreja fala-se pouco disso, se é que se fala sobre a profecia bíblica e o fim dos tempos. É tudo sobre eu, é tudo sobre você e o que precisamos hoje, kumbaya, justiça social, vida social. E não existe mais nada que está impactando a igreja no que diz respeito à profecia bíblica. Não sendo ignorante, eles são analfabetos no que diz respeito à profecia bíblica. Alguns mestres se recusam a ensinar o livro de Apocalipse, pois eles dizem que é muito complicado e deixam que outra pessoa faça. Não há uma sede e expectativa para as coisas de Deus, especialmente agora mais do que nunca. Nós estamos vendo a história bíblica acontecendo diante dos nossos olhos. O que está acontecendo no Oriente Médio, Israel se tornando uma nação novamente. A sua geração, irmão Swaggart, tem visto essas coisas acontecerem desde a Segunda Guerra Mundial, a criação de um corpo internacional de pessoas chamado Nações Unidas, a criação e a reinstituição da nação de Israel, renascida em 1948. Todas essas coisas são sinais claros de onde deveríamos estar focando as nossas atenções e termos algum tipo de expectativa pelas coisas de Deus. Eu acredito que a mensagem da cruz que o Senhor te deu e para todos nós, como temos aprendido do Senhor e sermos inspirados pelo Espírito Santo para continuar a mensagem e para ensinar e pregar esta mensagem aonde quer que fomos nesse país e em todo o mundo. A expansão da rede ao redor do mundo, eu creio que Deus está dizendo que eu estou preparando o mundo para a vinda do meu Espírito e para arrebatar a igreja. Talvez seja um pouco duro da minha parte dizer isso, uma parte do antigo eu de Pittsburgh, vivendo em Baton Rouge, Louisiana. Mas eu não tenho dúvidas de que essa é a vontade de Deus. E eu acredito que muitos estão chegando, muitos rejeitaram a mensagem, mas outros, a sua resistência está diminuindo, eles estão entendendo e querendo aceitar. E outros rejeitando completamente. Mas isso está gerando um impacto efetivo em todos os elementos da igreja, irmão Swaggart. John, eu me lembro, eu tinha 13 anos de idade. Isso foi antes de termos televisão. Estávamos na frente da nossa casa
na varanda. O meu avô estava lá, a minha avó estava lá, e a minha avó era uma mulher de Deus. E o Senhor falou com ela e dava para ver que era real. Lembro que ela disse para mim: Jimmy, eu não vou, mas você vai ver. Eu não verei o mover de Deus que está vindo, mas você verá. Glória a E Deus. o Senhor vai me levar para casa. Mas eu lembro de estar sentado naquela varanda, porque naquele dia as Nações Unidas tinham votado para que Israel se transformasse em uma nação, de acordo com suas fronteiras bíblicas, e o nome seria Israel. E lembro de discutir sobre aquilo, e alguém disse, não sei se foi minha mãe ou meu pai, alguém disse: isso quer dizer que o Senhor vai voltar em breve. Sim. E mesmo tendo passado alguns anos, ele ainda não voltou, mas ele vai voltar. Sim, sim. Ele vai voltar. Mas isso está gravado em minha mente enquanto discutíamos aquilo, e eu lembro de sentir a presença de Deus. Eu lembro até hoje, enquanto estávamos na varanda, já estava escuro, e estávamos discutindo esse evento que foi um evento chocante de profecia bíblica, se cumprindo, e que esse povo espalhado pelo mundo inteiro por 2000 anos, não 2 dias, mas 2000 anos, espalhados por todo o mundo, e depois voltaram e formaram uma nação nas fronteiras exatas que eles tinham no tempo de Davi. Isso é um milagre. Isso é Deus. E não parecia ter muito efeito sobre muitas pessoas, mas aquilo era um mover de Deus. E o que você disse aí, eu creio. Eu creio que essa mensagem da cruz é o que o Espírito Santo está dizendo para a igreja hoje. Eu creio nisso. Jesus disse: use os seus ouvidos e ouça aquilo que o Espírito de Deus está dizendo para as igrejas. Sim. Glória a Deus. E hoje eu escutei, John, talvez você tenha sido aquele que nos disse no programa pela manhã, você disse que o líder das Assembleias de Deus, ele disse: temos que voltar para a cruz. Eu não ouvi quando você chegou aqui na sala, mas isso é algo animador de se ouvir. Se é esse o caso. Não foi você que disse isso? Ah, tá. Não, senhor. Mas ele disse: temos que voltar para a cruz. Eu não conheço esse homem, o conheci uma vez, eu não conheço hoje, mas agradeço a Deus pelo que ele disse. E glorifico a Deus por isso. Não foi você, foi Dave. De qualquer forma, acredito que isso é um milagre muito grande. Quando o Senhor diz: volte para a cruz, volte para a cruz, sim. volte para a cruz. Ali toda a vitória foi conquistada. Sim. Foi ali que Jesus Cristo se tornou real para os filhos caídos da raça de Adão. Aleluia. Glória a Deus. E nós não queremos exagerar, e não acho que podemos exagerar em relação a isso, mas não queremos também diminuir aquilo que o Senhor está fazendo hoje. Damos a Ele louvor e glória. E creio que é apenas o começo, creio que é apenas um pouco daquilo que Ele vai fazer em um futuro não muito distante. Escuta aqui, quando José estava na prisão, se você falasse para ele: amanhã você vai estar na corte do rei, amanhã, ao invés de se vestir em pano de saco, você vai estar vestido com a melhor roupa de Faraó. Amanhã, você vai sair desse calabouço e aparecer diante do monarca mais forte, mais importante da terra. Amanhã, eu vou te dar a resposta que Faraó está buscando e não pode encontrar. E Deus pode mudar a situação rapidamente. Ele pode mudar rapidamente. Glória a Deus. E acredito que Ele me disse há 10 anos atrás que esse sonho tremendo que Faraó recebeu e que José interpretou,
de 7 anos de colheita, como o Egito nunca tinha visto antes em sua história. Uma colheita tão grande que José teve que construir armazéns por todo o Egito. Sim. A Bíblia diz que eles nem podiam contar. E Deus pode fazer qualquer coisa. Nada é impossível para Ele. Imagine um dia você está mal vestido e no outro você está vestido com as melhores roupas e com uma corrente no pescoço dizendo: depois de mim só Faraó é mais importante. Aleluia ao Cordeiro. Eu creio que o que Deus está fazendo agora em relação à mensagem da cruz vai acabar na salvação de Sim. um número incontável de pessoas, milhares e milhões de pessoas aceitando a Jesus Cristo. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu vivo e respiro isso 24 horas por dia. E eu não Aleluia. quero pensar que não vai acontecer. Deus é quem vai fazer isso acontecer. Glória a Deus. Deus tem falado ao coração de muitos que Ele vai se mover nessa direção. Eu me lembro que a minha mãe costumava me dizer: eu poderia te dizer, mas você não acreditaria. E agora eu entendo melhor o que ela estava dizendo, pois eu creio que o Senhor revelou a algumas pessoas o que Ele estará fazendo. Talvez eles não vão estar aqui, mas eles viram algo adiante, como aconteceu com Daniel e outros. Mas Deus está falando ao coração de muitos crentes, Eu não irmão duvido que Swagger. sua mãe viu tudo que você está dizendo e muito mais. E mais. Eu acho que mais. E acredito que agora, neste momento, Deus está falando com pessoas no mundo inteiro. Sim, sim. Ele está dizendo para eles o que vai fazer. Eu creio. E muitos não dizem nada porque estão se perguntando se isso é de Deus ou da cabeça deles. Sim. E Ele não vai colocar algo assim na sua cabeça, apenas na sua cabeça. Vai ser real e é uma realidade de Deus. Mas acredito que esteja acontecendo agora neste mundo. Sim. E Ele está contando para eles o que estamos falando aqui, que Ele vai trazer uma colheita de almas como a humanidade nunca viu, experimentou Isso. ou compreendeu. É o que Ele vai fazer. Satanás não vai vencer. Ele não vai vencer. Glória a Deus. As portas do inferno não irão É prevalecer. isso aí. Muito bom. É isso. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Glória a Deus. Sobre essa rocha construirei a minha igreja. Ele não disse, vou fazer se o Congresso permitir. Não disse, vou fazer se tudo estiver favorável. Ele apenas É isso. disse, sobre essa rocha eu vou construir a igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Glória a Amém. Deus. Isso. Eu tomo Amém. posse da Aleluia. América agora. Declaro o mover do Espírito Santo. Aleluia. Ainda existem milhares de pessoas nesse país que amam a Deus, que são cheias do Espírito e amam ao Senhor Jesus Cristo, que podem ser usadas por Deus e estão começando a ser usadas por Deus. Senhoras e senhores, eu creio que veremos isso e já está começando. E quando um irmão disse, temos que voltar à cruz, ele estava falando que era certo, ele estava Sim. correto. Temos que fazer isso como igreja, voltar para a cruz. Já ouvi dizer que aos pés da cruz o nível é Isso. igual e afeta a todos do mesmo jeito. Agradeço a Deus pelo que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Você falou sobre o sonho que José teve e como Deus o usaria por 7 anos. E ele interpretou o sonho 2 vezes. E como você disse que Deus falou com você, que aquilo estava sendo representado naquele tempo na vida de José, mas a segunda parte daquele sonho refere-se ao que está acontecendo agora, a colheita antes da vinda do Senhor, sendo a tribulação os 7 anos de seca e 7 anos de grande Certo, colheita. certo. São as áreas de vegetação que tiveram que ser construídas. Eram muitas, além de grão, sendo um tipo de pessoa. As igrejas que estão em parceria conosco, crescendo, se desenvolvendo e avançando por todo o mundo, irmão Swagger. Os ceifeiros é quem irão ajuntar o trigo, que é a colheita. Os 7 anos de fome que vieram depois dos 7 anos de abundância, 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. 7 feixes gordos e depois 7 feixes magros. E foi dado, e acredito que tudo
mesmo cobrindo todo o Oriente Médio, por causa de uma coisa. Isso aconteceu para trazer Jacó até Sim. José. José era o senhor Sim, da ele colheita. era. E Jesus é o senhor da colheita. Sim. Glória a Deus. E isso foi necessário para trazer Jacó. Ele pensou que José já tinha morrido. Meu Deus do céu! Quando os seus filhos voltaram e eles tinham o que hoje seria equivalente a os maiores caminhões que existem, mas eram grandes carruagens. Olha, o Egito tinha o melhor que o mundo tinha para oferecer naquela época. E quando eles apareceram na porta da sua casa e o jovem veio contar para o pai o que aconteceu, tiveram que contar para ele, e antes de contar, eu acho que ele estava pensando o que aconteceu com José Sim. há vários anos atrás. Eles tiveram que contar para ele que o sangue que o Senhor viu naquele manto de muitas cores não era o sangue de José, mas o sangue de um cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Foi o sangue do cordeiro. Sim. E Jacó deve ter ficado chocado. Como assim? Estou te dizendo que foi o nosso pecado que fez com que tudo isso acontecesse e que te fez sofrer por 20 anos. E o Senhor sofreu como poucos seres humanos já sofreram. E acho que aquele Senhor ainda não entendia o que estava ouvindo. Certo. E então, quando ainda parecia que ele não estava acreditando, ele perguntou: o quê? José está vivo. Sim. E é o vice-presidente do Egito. Como alguém pode acreditar em algo assim? José está vivo? Você quer dizer que o meu filho está vivo? Ele não só está vivo, mas é o vice-presidente do Egito, a nação mais poderosa na face Sim. da terra. E, ainda assim, ele não pôde entender. E disseram: pai, venha conosco. Veja as carruagens. O Senhor sabe que não tínhamos essas carruagens quando fomos buscar comida no Egito. E não sei quantas eram, talvez 4 ou 5, talvez até mais do que isso. E aquilo nos foi dado por José. E o Senhor deve pegar o que quiser, mas é melhor deixar essas coisas aí. Nós não temos coisas de valor. E vamos para o Egito. Glória a Deus! Mas aquela fome foi para trazer Jacó até José, que era um tipo da colheita e o senhor Sim. da colheita. E vai trazer Israel Sim. para Jesus Cristo. Sim. É o que a grande tribulação vai fazer, como vocês mencionaram aí há um instante Isso. atrás. E essa é a grande promessa na palavra de Deus. O que são essas feridas em suas mãos? Isso. Foi quando fui ferido na casa dos meus amigos, ele disse. E Zacarias diz que toda família em Israel, de maneira singular, vai chorar Sim. e se arrepender diante de Deus por causa do que fizeram. Crucificaram o seu Messias. Mas aqui ele está sem ira, sem dizer: agora eu vou me vingar, mas convidando eles para vir. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Mas antes de tudo isso acontecer, eu creio que mais uma colheita de almas Sim. vai acontecer. E eu não vejo Satanás vencendo em nada, Não. em nenhuma área. José disse: vós bem intentaste mal Deus contra mim, transformou em porém bênção. Deus o tornou em bem. Isso. Exatamente. Quando Jacó faleceu,
os irmãos pensaram, agora José vai se vingar, fizemos algo terrível, não temos como reclamar. Mas quando eles foram até ele, e ele respondeu, vocês fizeram com mal no coração, mas Deus transformou em bênção. E o Senhor pode mudar qualquer situação se os homens acreditarem nele. Existe uma frase aqui que chamou a minha atenção no versículo 12. Diz, aplicaste o teu coração a entender. Isso é importante. Eu estou pensando na parábola do semeador. Haviam 5 coisas que precisavam acontecer antes que o fruto fosse produzido. O primeiro era ouvir, o segundo era entender. Então receber, então crer e depois manter. Essas eram as coisas necessárias. Nós vemos Daniel aqui indicando que o coração de Daniel estava buscando entendimento. Existem muitas coisas que nós não entendemos, mas Deus irá nos dar entendimento se nós ouvirmos a Ele. Ele vai nos orientar e vai nos guiar. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, temos que aplicar o nosso coração para entender o que o Senhor está fazendo nesses dias. Então ele se corrigiu, se disciplinou. Certo. Ele permitiu com que o Espírito de Deus, a Bíblia fala sobre aquele a quem Deus ama, ele corrige, ele disciplina, ele purifica. E todas essas coisas são muito importantes na caminhada com Deus. Diante do teu Deus, suas palavras foram ouvidas e vim por causa das suas palavras. Ou seja, Daniel, você estava orando tentando entender o que Deus estava fazendo. E Deus explicou muito mais do que o que estava acontecendo na atualidade no tempo de Daniel. E se permitirmos, Deus sempre nos mostra muito mais. Quando oramos, nossas palavras são ouvidas. E não pensamos nisso, mas imagine Jesus dizendo que um pequeno pardal não cai no chão em nenhum lugar do mundo sem o Pai saber. Mais importante do que isso, ele conta os fios de cabelo na sua cabeça. Agora, comigo e com o Dave, isso não é lá grande coisa. Mas brincadeira à parte, o que Jesus disse é chocante, que ele conta os fios de cabelo em nossa cabeça. Eu nem consigo imaginar como. É além de nossa compreensão, mas estamos servindo a Ele. Amém. 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 Sim. E faz com que eu me sinta bem. Sim, é. E Ele também não fica irado facilmente. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não quero que isso aconteça. Mas eu leio isso e eu penso, como alguém pode rejeitar a Deus? Como podem se negar a aceitar o Senhor Jesus Cristo? Eu não consigo entender. O nosso tempo acabou. Muito obrigado por estar conosco e diga para outras pessoas sobre o estudo na palavra. Você não pode perder o próximo programa.